Está começando no seu rádio Café com a Liz, papo de empreendedora. Apresentação, Liz Bravin. Entrevista com mulheres empreendedoras que fazem a diferença em seus segmentos. Um conteúdo para inspirar o seu dia. Programa Café com a Liz. Programa Café com a Liz, papo de empreendedora. Apresentação, Liz Bravin. Bom dia, pessoal! Bom dia aí, os nossos ouvintes da Rádio GDS, Web Rádio Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um programa. Toda segunda-feira, vocês sabem, né? A gente começa assim com esse papo gostoso, aí inspirador, porque nada melhor do que ouvir histórias para a gente poder ativar os nossos códigos, para a gente se automotivar. Hoje aqui recebendo ela, que é minha grande parceira, a gente já tem uma relação de trabalho há muitos anos, Helenira Atalaia, consultora de vendas e também uma das vencedoras do Prêmio Mulheres Empreendedoras de Sucesso da cidade de Cachoeiro. Tudo bem, Eleni? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar hoje aqui com você, podendo falar também para essas mulheres maravilhosas que estão acompanhando a gente, tá? Quanto tempo, né? Muito, tem muito tempo que a gente não se vê, né? É até engraçado, porque a gente se fala praticamente todos os dias, né? Mas a Eleni, gente, todo mundo conhece esse sorrisão aí dela. Mas a Eleni, ela tem uma história de vida por trás, né? E Eleni, vamos começar aí. Você nasceu vendedora, né? Acho que desde quando você saiu, acho que lá no hospital, na barriga da sua mãe, você não chorou, não. Você olhou pro médico e falou, tá precisando de alguma coisa? Foi mais ou menos assim? Deve ter sido mais ou menos assim. Mas não, eu comecei a vender, eu acho que já tem uns 25 anos por aí que eu vendo. Quase a mesma idade que eu tenho, entendeu? É o tempo de vendedora. Eu comecei a vender. Quem me deu a oportunidade de começar a vender propaganda, marketing, foi a Vera Abreu. Eu até agradeço, foi ela que abriu as portas para mim conhecer o novo mundo, né? Mas antes a gente sempre, todo mundo tem a alma de vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho dom de vendedor, não. Mas tá ali sempre vendendo alguma coisa, né? Não, às vezes não diretamente, mas indiretamente. Então todo mundo tem a alma de vendedor. Antes mesmo de eu começar a vender, que eu comecei a vender, que eu entrei nesse mundo, que eu comecei a conhecer todo mundo, foi com a venda de cardápio, né? De churrascaria, de pizzaria. Os espaços, né, pros anúncios. Exatamente. Daí me apaixonei. Daí eu fui conheci várias outras oportunidades de trabalho de vendas. E quando a gente começa a vender nessa área, é uma cachaça, gente. A gente quer abraçar e quer vender tudo. E aí as pessoas veem que você tem o dom, um chama, outro chama, e você acha que você pode realmente pegar e vender tudo. E às vezes as coisas não são dessa forma. Você precisa se identificar com o produto para você conseguir absorver e vender ele da melhor forma possível, né? E hoje eu vendo aquilo que eu mais gosto. Eu vendo conhecimento, o que é maravilhoso. Não tem nada melhor do que você vender para o outro bem-estar, né? Então é isso que a gente faz hoje através do Café com a Liz, entre outras palestras que eu trabalho também atuando com vendas. Agora, quando você era pequena, vamos voltar mais lá profundamente. Lá na escola, você geralmente era aquela pessoa que falava mais, você via algo assim, tinha alguém que trabalhava com vendas que foi essa que despertou essa primeira inspiração em você? Você falou que a Vera te deu a oportunidade, mas quem inspirou em você essa questão da venda, de ver que realmente você poderia manter a sua família, sobreviver, viver, dar um padrão diferente, mudar a sua realidade através das vendas? Nossa, uma pergunta até difícil. Lá atrás da você minha achou que você ia vir aqui? Ia ser fácil. Essa coitada. Então, eu desde muito nova, eu sempre trabalho, desde os meus 8 anos de idade, né, que eu trabalho na casa das pessoas, né? E eu trabalhei na casa da Silvana, que eu tomei conta da Lana, fui babá. E ali a Silvana, ela vendia, até hoje eu acredito que ela vende e trabalha com a venda de roupas. E ali eu vi uma mulher que conseguia se manter por si próprio com o dom do trabalho dela. Ela se mantinha, ela tinha tudo, ela conquistava as coisas vendendo roupas. Então, assim, você começa a ver a articulação da pessoa nas vendas, né? E depois, com o decorrer que você começa a trabalhar na área de vendas, você vai modelando muitas pessoas, você vai aprendendo a capacidade de cada uma delas.
e cada um com a sua particularidade, porque cada um tem sua forma de trabalhar e de vender. Sim. Né? Eu conheci você, que é uma excelente vendedora, que vende pra caramba. Eu tive um grande mentor também na minha vida, que foi o seu Jonas, do consórcio Embracon, que a gente fala que vender consórcio é vender papel. É vender um sonho, você está vendendo nada ali para a pessoa, né? E a partir do momento que você consegue colocar, que a pessoa visualize o sonho dele materializado, né, na frente dele, que ele pode conquistar aquilo através de fazer um consórcio, depois disso você consegue vender qualquer coisa. Eu vendi para você o Bore, vendi o programa do Parraro na TV. Parraro, trabalhou. Exatamente, eu trabalhei em várias rádios, trabalhei com várias revistas daqui de Cachoeiro, administrei muita coisa de muita gente, então isso é muito bacana. Então, várias pessoas hoje de Cachoeiro de Itapemirim, graças a Deus, eu tenho portas abertas. Eu geralmente, Liz, eu nunca saio de qualquer lugar batendo a porta na bunda, porque eu falo que geralmente a gente vai precisar daquela pessoa em algum momento. Sim, sim. Agora, sim, você estava falando, né, que você era babá, você vem de uma família muito humilde, acho que é por isso que até que a gente se conecta, porque eu também venho de uma família muito humilde. E você imaginava que você chegaria onde você chegou e conquistaria as coisas que você conquista? Porque, às vezes, quando a gente olha, às vezes, talvez, faz um olhar da nossa vida voltado para o outro, às vezes a gente acha que o que a gente tem é pouco. Mas quando a gente olha para trás e a gente vê aonde a gente começou e aonde a gente chegou hoje, como que é isso para você? Realmente valeu a pena? Você, uma pessoa hoje que está vendo, uma mulher talvez que está querendo começar a empreender, está tendo uma oportunidade de vendas, o que você diria para ela em relação a todo esse processo, o seu percurso de conquistas? Então, não é um caminho muito fácil, é um caminho muito árduo, até porque as pessoas, elas te olham por um todo. Ela olha a sua forma de falar, ela olha se você tem estudo, da onde que você veio, quem é sua família. Então, assim, é um peso total em cima de você. Às vezes, sua própria família fala que você está fazendo loucura, que se você tiver um trabalho de carteira assinada, vai ser muito melhor. Mas eu ganho muito mais trabalhando por conta própria por ter uma carteira assinada. Não desmerecendo as pessoas que me deram um trabalho de carteira assinada, porque me ajudaram, me apoiaram em algum momento que eu precisei muito. Só que eu sempre acreditei e acredito na profissão de um vendedor. Um vendedor, às vezes, ele pode ganhar até mais, às vezes, do que um juiz. Sim. Entendeu? Até mais do que um advogado, do que um médico. Vai depender das metas que você coloca. Eu conquistei muitas coisas na minha vida. Não conquistei só coisas materiais, mas também o conhecimento, o que é muito gostoso. Hoje em dia, com esse network que a gente faz, nem tanto com o café e também com os clientes que a gente atende, todos os dias a gente aprende. Então, assim, primeiramente, o que eu deixaria falado para toda e qualquer mulher, acredite primeiramente em você, no seu potencial, tá? Corra atrás dos seus sonhos, porque tudo que você realmente almeja, você consegue. Sim. Desde que você coloque no seu pensamento, na sua mente, e que você queira adquirir isso, Liz. Sim. E a gente tem passado por isso. A gente vê a transformação de várias mulheres que estavam ali fechadas, oprimidas. Hoje elas estão ganhando mercado, estão crescendo. Eu confio em mim, tá? Eu confio no meu trabalho. Quando eu falo, eu tenho a capacidade. Às vezes, a gente não vai conseguir entregar para a pessoa que está do outro lado exatamente o que ele queria, exatamente o que ele gostaria. Às vezes, não era o momento de vender o produto dele. Mas eu, às vezes, não me diminui. Às vezes, a gente fica muito chateada, né? Muito. Ali, sabe que eu fico muito pé da vida quando eu não consigo atingir o objetivo que me foi entregue. Só que eu parei de me punir. Por quê? Porque, às vezes, quando eu não conseguia, eu ficava me punindo. E o punir é muito ruim pra gente. Muito legal ela estar dizendo isso, porque o que acontece? Estou até lendo um livro, né, que fala a verdade de ser imperfeito, né? A coragem de sermos imperfeitos. Um livro maravilhoso que fala sobre a vergonha e fala sobre a questão da culpa, entendeu? E a maior punição, igual nós mulheres, principalmente nós mulheres, a gente cobra das outras mulheres porque a gente cobra muito da gente mesmo. Então, assim, e geralmente a gente não faz uma crítica ao outro
com o peso que a gente faz para nós mesmos, entendeu? Verdade, Então, assim, verdade. qualquer coisinha que a gente não atinge é porque a gente fica buscando um padrão que colocaram, mas a gente nem sabe se esse padrão existe. Porque igual quando você vai pesquisar a palavra perfeito, ela não tem um significado, sabe? Porque perfeição é ponto de vista. Às vezes o que é perfeito para você não é perfeito para mim. Então a gente fica nessa busca louca desse perfeito que não existe. E com isso era como se a gente tivesse realmente um chicote na mão. E aí, o que as nossas mães faziam, né? Não sei vocês, mas eu era da época que apanhei muito de vara de goiaba, cinto e tudo mais. Mas parece que essa vara de goiaba, às vezes, ela continua na minha mão, sabe? E aí, às vezes, acontecem situações, a gente mesmo vem, a gente mesmo se bate, a gente mesmo se culpa, joga para baixo, entendeu? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo entendendo quem a gente é, sabe? Exatamente. Entendendo o nosso propósito, entendendo o nosso caminho, entendendo por que a gente está aqui, porque senão realmente a gente não dá conta. E eu convivo muito com a Eleni, vai um pouco também do perfil comportamental dela de ser estável. Para quem gosta de astrologia, é de signo de câncer, então você já sabe como é que é, né? Drama puro. O drama ali. E que às vezes ela não acredita no potencial dela, mas o que você dá na mão dela, ela vai chegar e ela vai fazer, porque existe muita determinação. E isso eu acho que é uma característica das pessoas que vieram de baixo, né? A gente sente que as pessoas que têm aquela vontade de vencer, né? E quando mais as pessoas falam que a gente não vai conseguir, aí parece que o negócio pulsa mesmo. Exatamente. A gente tem que buscar também estar do lado de pessoas que colocam para cima. Todos os dias a gente recebe lapadas, pessoas tentando te jogar e te colocar para baixo. Isso vai deixando a sua autoestima lá embaixo. Então vamos buscar estar com pessoas que queiram ver o nosso crescimento, porque isso é muito importante. Nós, mulheres, precisamos crescer. Nós, mulheres, precisamos estar do lado de homens que ajudem a gente, que apoiem a gente nisso. Ter um relacionamento bom com a família faz toda a diferença para nós, mulheres que estamos trabalhando aqui fora, porque, assim, a mulher ela é muita coisa para fazer. É muita coisa para administrar. Não é verdade? Então, para a gente conseguir administrar isso, a gente precisa ter um bom apoio dentro de casa. Então, se a sua família dentro de casa não está te apoiando, não vire as costas para eles. Apenas foque em você, tá? Vai dando significado para sua vida. Você vai conseguir, depois você vai contar aqui pra gente, né, Liz? Verdade. E interessante ela falar isso, eu até falei com ela já, ela tem que começar a falar nas redes sociais dela sobre relacionamento. Ela tem realmente um parceiro, eu vejo a sintonia dela com o esposo dela, é muito bacana, porque ela não para, né? Então tá o tempo todo vendendo, aí tem que sair de casa, e aí ele vem, ele complementa, não é aquele marido que fica perguntando onde que tá, o que que tá fazendo, não vai fazer tal coisa, não, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, porque às vezes a mulher, quando ela não tem isso, não tem esse apoio, fica difícil para ela, entendeu? E por isso que algumas, muitas vezes, decidem seguir sozinha. Mas quando tem, é legal. E eu já falei com ela, breve ela vai destravar aí e ela vai começar a compartilhar, porque eu acho importante isso, porque para não ficar aquele rótulo de que a gente está pregando o feminismo, e não é isso que a gente prega, né? Exatamente, exatamente. O relacionamento hoje é uma base de tudo. Você ter uma família bem estruturada te faz muito bem. E realmente, eu tenho um companheiro que é meu companheiro. Ele me abraça, ele anda de mão dada comigo em todos os meus projetos. Ele nunca fala, não vai não, que isso não vai dar certo não. Ele fala, vai lá, se não der certo você volta que eu vou estar aqui. Então isso é muito bom. Eu espero que todas vocês consiga ter uma pessoa que seja tão companheiro quanto o meu. Mas estão pedindo, gente. Você acha que nós não... As solteiras que estão aí, você acha que a gente não pede isso? Tudo que a gente quer é um parceiro. Onde que tá? Vamos caçar, vamos continuar caçando. Tem muito homem bom por aí. Uma hora o Papai do Céu vai mandar. É só para descontrair aqui com a galera do Instagram aqui. Agora, além de consultora de vendas, você também criou o portal Feito Criança, que é uma oportunidade aí você usando todo esse network seu para pegar essas crianças que têm o sonho de trabalhar em televisão ou que têm o talento mesmo, né? Tem o sonho, tem o talento,
Como é que surgiu isso? De onde veio essa ideia de fazer esse portal Feito Criança? Então, o portal Feito Criança, ele veio para suprir uma necessidade que eu tinha pela falta do Hudson, né? Na realidade, para algumas pessoas que não sabem, eu tenho um filho que me dá um pouquinho mais de trabalho do que os demais, né? Outro dia, outra hora eu conto essa história. Mas assim, então, eu queria abraçar crianças, porque hoje em dia, nossas crianças, os nossos adolescentes estão muito vulneráveis. Eles estão no mundo solto por aí. E os pais e a mãe, em contrapartida, trabalham demais e acham que dando coisas bem material, né? Bem material, vai conseguir suprir a necessidade dessas crianças. E não supre. Então, eu queria trazê-las um pouquinho para perto de mim. Só que o que acontece? Eu venho fazendo um trabalho no mercado e a gente consegue perceber que os pais, eles não conseguem entender o que é um trabalho para os filhos. Primeiramente, eles querem o imediatismo do sucesso. Isso não existe fórmula para isso. O meu filho, ele é lindo, ele é talentoso, por que não consegue trabalho? O maior problema hoje são os próprios pais, entendeu? Às vezes a criança é muito talentosa, ela tem a capacidade sim, só que os pais não têm o entendimento do que é esse mundo. E não entende que é um processo, né? É tudo devagarzinho. Nós fizemos várias campanhas, fizemos campanhas agora para a prefeitura, fizemos campanha para alguns políticos, aí as crianças estão trabalhando, elas são remuneradas. Muitas crianças, às vezes, a loja, hoje em dia, é uma cultura, não só para as crianças, não. A maioria dos digitais influencers que trabalha em troca de roupa. Permuta. E quando se trabalha por permuta, o dinheiro ele vai demorar muito mais ainda a vir. Com certeza. Entendeu? Então, a desvalorização desse mercado ficou muito desacreditada, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala bem assim, eu sou digital influencer, mas ela não consegue entregar aquilo que o lojista está contratando ela. Sim. Então o lojista de cara ele já pensa, eu prefiro dar uma peça de roupa, porque se não me dar resultado também não vai me dar tanto prejuízo. Sim. Né? E assim são as nossas crianças. Só que hoje o portal ele tá mais devagar, eu dei uma freada nele, porque assim, a Liz sabe disso. A gente está tentando procurar um método de trabalhar que fique melhor, mais atrativo para os pais, que eles consigam primeiro entender esse processo com as crianças. E o retorno para as crianças, para ela também não ficar tão frustrada, né? Sim, é porque esse mercado é realmente muito difícil, porque até estava conversando com a Heleni, é legal ela falar sobre isso. Vocês que me acompanham aqui nas redes sociais, o pessoal da rádio também aí, do YouTube, eu até mudei o meu rótulo, né? Porque eu tive numa agência no Rio, na época eu liguei para a Heleni e falei, porque prometem muitas coisas, sabe? Você faz o investimento e aí falam um monte de coisa com você. Na época que eu fui lá, eles já vai ter um trabalho para você logo, vem, mas você tem que mudar o seu Instagram todo, seu Instagram não pode ser assim, você tem que colocar aquelas fotos posadas e tal. Só que não é o que eu quero hoje para mim. Então, fica nesse conflito, entendeu? Você tem que abrir mão de algumas coisas para você realmente atender a necessidade daquela agência. Então, às vezes, o pai não vai abrir mão e, com isso, fica essa situação toda. Então, como eu percebi o outro lado do mercado, tanto do Rio quanto do Vitória, porque eu tive proposta em 2 agências, aí eu compartilhei com a Heleni. Falei, Heleni, eu senti... Eu estava do outro lado da cadeira. Então, se eu puder te ajudar nesse sentido, vamos fazer algumas coisas para realmente não frustrar essa criança e cada uma entender que tem um talento próprio, para não virar aquela coisa que hoje virou muito modismo, né? Igual você conversa com algumas crianças, elas falam, o que você quer ser? Às vezes você pergunta, eu não gosto de fazer essa pergunta, né? Mas às vezes você está conversando ali, eu quero ser digital influencer. Então, assim, tá, mas antes de você ser digital influencer, você vai defender o quê? Você vai falar de qual assunto? Porque o que é um digital influencer? Digital influencer é você influenciar, você já é uma pessoa comunicadora, uma pessoa que influencia outras pessoas em determinados assuntos, e aí você pega essa rede sua que você já fala desse assunto, e aí você vai pegar e vai aproveitar, vai falar de uma blusa, vai falar de uma maquiagem, vai falar de um óculos, porque as pessoas vêm. Igual ontem mesmo eu postei um óculos, aí vieram, Liz e os seus óculos, porque eu sou apaixonada por óculos.
Então, isso que é. Então, a criança ela já tem que ter um caminho, Exatamente. ou a gente descobrir esse caminho para ir, e não aquela coisa do dia para noite, né? Primeiramente, que as pessoas não conseguem entender é que o mercado mudou. Totalmente. Não existe mais aquele padrão do magra, alta, loura dos olhos claros, tá? Toda e qualquer pessoa pode ser modelo. Por quê? Porque o mercado ele precisa de todos os perfis, né? Não existe só um perfil. Sim. Outro detalhe, todas nós podemos ser digital influencer. Todas nós somos, né? Todas nós somos. Sabe por quê? Igual a Liz falou, a Eleni tem uma história de relacionamento legal, bacana. Começa a falar. Se todas nós começarmos a comunicar, falar um pouquinho do nosso conhecimento, mas um detalhe, tá? Fala do assunto que você domina. Você não vai falar do assunto que o outro domina, não. Primeiramente, primeira coisa, tá? Você tem que falar sobre aquilo que você domina, que você tem conhecimento de Aquilo que causa, faz sentido, né? Eu acho que tudo tem que ser aquilo que faz sentido. Vem do coração. Eu vejo tantas pessoas que, tipo assim, ela tem uma área, ela tem uma profissão bacana, e aí ela vai falar de uma coisa que não tem nada a ver com ela. É porque tá na moda. É porque tá na moda. Gente, ainda mais nós, mulheres maduras, que já passamos, assim, dos 35 Dos por aí, 15. Já passamos dos 15. Cara, as dancinhas são legais, porque igual quem viu ontem mesmo eu postei dancinha, mas não todo dia, não para você falar do seu trabalho, não para você falar do seu produto. As pessoas às vezes vão olhar aquilo ali, vão achar engraçado, você vai ter seguidores porque as pessoas querem rir da sua cara. Então você tem que parar para pensar. É a síndrome do palhaço. Exatamente, analisar o que está dando o retorno. Sim. O pai e a mãe, quando começa a colocar aquele filho, ele nunca está focado no filho dele. Ele está focado que, nossa, você viu que aquela outra criança lá está fazendo sucesso? Ah, você só está dando atenção para aquela outra criança. Não é. É o esforço e mérito dos pais que estão ali, ó, batalhando para colocar o filho e da criança, porque a agência, ela não se faz sozinha. Não. Tá? O conteúdo do Instagram não é a agência que coloca. Quem vai criando, a agência, ela é um apoio. Ela vai te ajudar, pode fazer fotos bonitas para vocês, mas o conteúdo diário, quem vai fazer é os pais, sabe por quê? Não adianta eu, que não estou ali todo dia com a criança, colocar o que ela tem que fazer, sabe? Porque a criança, ela gosta de uma coisa, de uma certa coisa. Sim. Aí tem que deixar ela falar, colocar isso, né? E ela ser do jeitinho dela. Sim. Ela mostrar o talento do jeitinho dela. Não adianta a gente forçar. Igual muitas mães que estão comigo há muito tempo, elas sabem, a criança começa a chorar, eu falei, ó, vai lá, acalma. Não, mas ela tem que fazer. Não, ela não tem que fazer, ela tem o tempo dela fazer. Só que é o seguinte, eu, enquanto agência, eu tenho essa paciência, eu tenho esse carinho. O produtor lá de cima, ele não tem. É um grande desafio. Eu admiro ela, né? Porque trabalhar com criança tem que ter esse trabalho com os pais, porque muitas vezes o pai está projetando ali o sonho dele, não é nem o sonho da criança. Eu vejo isso porque, igual a Evelyn herdou, tem uma comunicação fora. Ontem ela gravou um vídeo dentro do carro, falando do moitão, que eu fiquei assim. Aí, minha filha, você podia fazer mais coisas. Mãe, meu foco é escola e tal, eu não quero ir lá para vestir uma roupa que eu não gosto, eu não quero falar de um produto que eu não gosto. Então, assim, você vê que ela já tem a identidade dela ativada, então ela fala, ó, eu quero fazer, mas eu quero falar daquilo. Eu até ia te ligar para a gente falar sobre isso depois. Ela quer ser, mas ela quer realmente fazer só aquilo que faz sentido para ela, sabe? Exato. E às vezes as crianças e os pais tinham que entender isso também, porque com isso vai ter uma limitação, ela não vai pegar tantos trabalhos, porque ela só quer falar daquilo que ela faz sentido para ela. Então não adianta eu querer que ela tenha um resultado grande se ela não vai falar de tudo. Gente, e números no Instagram é nada mais, nada menos que números. São só números. Às vezes a pessoa tem 100 mil seguidores, mas não tem engajamento, não tem um feedback lá no seu... na mensagem, né, que a pessoa gostou. Sim, no direct. No direct, né, não tem um apoio, não tem nada, são só números. Contar rapidinho um fato para vocês. Uma criança minha, ela foi aprovada para um comercial lá em Vitória. Liguei para a mãe conversou com a criança antes de sair de casa, a criança aceitou, partiram para Vitória.
Chegou lá em Vitória na hora da gravação. Essa criança, ela ia ter uma outra família, né? Que ia interpretar com ela. Nisso que a criança estava sendo maquiada, aquela coisa toda para entrar no set de filmagem, a pessoa que ia contracenar com ela virou para ela e falou assim, aqui, eu vou ser sua mãe, tá? Nossa. Travou a criança. A criança apavorou e não gravou. Como assim ela vai ser minha mãe? Não tem condições. Então, quer dizer, às vezes o pai prepara, mas não prepara da forma correta, porque esse mundinho na cabeça deles vai mudar tudo. Então, a criança, ela também tem que estar muito bem preparada para esse mercado. Gente, que loucura. Ué. Eleni, pra gente finalizar, a gente tá chegando aí ao final. Que papo bom, gente. Graças Voa, a esse Deus. Café com a Liz voa muito rápido. Nós começamos falando de vendas, você falou de network. E como eu tô com um e-book, eu vou aproveitar, vou vender meu peixe, porque hoje é assunto de vendas, vou vender meu peixe. Eu lancei um e-book agora, Network vale mais do que dinheiro. Para você, essa frase, né? Network vale mais do que dinheiro, faz sentido? Faz muito sentido. Eu já li o e-book da Liz, ali tem 7 passos que te ajudam a aprimorar ainda mais. Quando você tem conhecimento, você vende muito mais que você tivesse dinheiro. Quantas pessoas já falaram com a gente que começou um sonho sem ter apenas R$1? Verdade. Quantas pessoas? Então vai lá, corra, adquira o seu e aprenda esses 7 passos para você fazer um network bacana. Vou trazer ela uma vez por mês para vender tudo aqui no programa. Outra pergunta, o que é ser empreendedora para você? Ser empreendedora para mim é você ter um sonho, projetar, tirar ele do papel e fazer acontecer. Empreender é você correr atrás todos os dias do seu objetivo. Para mim, isso é ser empreendedora. Você tem medo? Todos nós temos. Só que a gente não pode deixar que o medo paralise a gente. É o que eu falo, gente. Atrás desse sorriso dessa mulher tem muito conhecimento, tem muita coisa boa, tá bom? Olha, eu quero te agradecer muito por tudo, assim, não só por estar aqui hoje, mas por sonhar comigo, né? Sim. Porque eu sou uma sonhadora, eu sou uma louca, entendeu? Às vezes até eu tenho medo de mim mesmo, porque eu penso umas coisas e eu executo mesmo, quero botar para fazer. E tudo que eu ligo, você vem, abraça as loucuras, vem sonhar comigo. Dá errado, tamo junto, dá certo, tamo junto. Então, assim, eu quero te agradecer muito. Não só por estar aqui, mas por toda essa parceria aí nos projetos. Tem uma frase lá no meu Instagram, eu não vou lembrar direito, mas que fala: quando o sonhador encontra com o executor, tudo acontece. Caraca. Então é isso daí, tamo junto. Vou escrever até isso, vou tirar uma foto aqui nossa e vou colocar. Quando um sonhador encontra com o executor, dá tudo certo, gente. Pessoal do Instagram, daqui a pouquinho a gente vai ler aí todos os recadinhos de vocês, tá bom? Quem quiser seguir a Eleni, vai lá nas redes sociais dela, Portal Feito Criança, Eleni Atalaia. Exatamente, eu estou à disposição de vocês, sempre que precisar. E vamos colocar a hashtag Eleni Fala de Relacionamento. Vamos lançar essa campanha aí, que breve a gente vai ter um Café com a Lisa, onde a Eleni vai falar só de relacionamento. Vai ser Café com a Lisa das solteiras. Vamos embora, deixa o Papai do Céu trabalhar, uma hora vai dar certo. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a você aí que ficou com a gente, que tem acompanhado, né, toda segunda-feira. Depois, quem não consegue assistir ao vivo, depois vai lá pro YouTube, a entrevista na íntegra. Logo mais às 7 horas a gente também está na Rede Brasil, tá bom? Espero que esse programa ele consiga inspirar você, consegue, às vezes, aqui você tirar alguma coisa que realmente vai ser o seu combustível para ajudar você. Por isso que eu gosto de fazer na segunda-feira. Eu falo que segunda-feira é o melhor dia da semana, que a gente consegue estar empolgada, consegue estar empenhada, e a gente pode fazer a nossa semana ser diferente se a gente começar na segunda-feira a ser diferente. Levantar da cama, agradecer a Deus, ouvir um louvor, fazer uma oração, cuidar da saúde, cuidar da mente, ter conhecimento, ter disposição. Claro que medo a gente tem, mas que a nossa fé seja sempre maior do que o nosso medo. Beijo grande, que Papai do Céu possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Beijo, obrigada.